Olá pessoal, esse é um depoimento bem breve que eu vou fazer. Eu quero falar, não preparei nada, eu quero falar bem espontaneamente e vai acompanhar todos os vídeos. Na verdade, é para que a pessoa que esteja vendo os vídeos tenha em mente que não partiu de mim, né, o desejo de estudar esse assunto, de largar tudo que eu faço, né, e de fazer só isso, né, e de falar para o mundo isso. Na verdade, não. Foi um chamado de Deus. Mas o que eu quero destacar é que durante todo o processo, durante 7 anos, né, Deus me dava os textos, né, todos eles, eu estudei todos eles. Quando eu esgotava o estudo, que não tinha mais como entender, eu tinha pego todos os textos que ele me deu, cobria todo o assunto, né, de cada assunto, eu estou falando especificamente de cada assunto, né, ele cobria todo o assunto e eu não conseguia, então ele me revelava aquilo que eu não conseguia. Tá? Aí que ele me revelava, senão ele só me dava os textos. E eu ia, quando chegava num beco sem saída de novo, ele me revelava aquilo. Então, assim, foi um processo longo de 7 anos para que eu compreendesse tudo que eu compreendi da escatologia, mas isso não estava em mim, não vem de mim, a capacidade não é minha, eu não teria como descobrir isso sozinho, porque é extremamente complexo. Né? São 2.000 anos de, digamos, de distorções em cima do texto que não tem como um ser humano sozinho descobrir, né? Então o mérito é de Deus, né? A Ele cabe todo o mérito, toda a glória, toda a honra, né? Todo louvor, né? A mim só o cobri de vergonha, porque eu, como eu sou homem, sou pecador, né? Sou falho, né? Então não vou conseguir passar tudo que eu gostaria de passar, mas vou me esforçar para fazer o máximo, tá? Mas eu gostaria que você tivesse isso em mente. É aquilo que Deus passou para mim, não vem de mim, tá bom? Um abraço então, tchau. Alô pessoal, tudo bem? Vocês estão no canal Oráculos de Deus. Meu nome é Carlos e nós vamos continuar o vídeo que a gente já está na terceira parte, essa que eu estou fazendo agora, a terceira parte e última, né? Então nós estamos no vídeo a 70ª semana, ou seja, a última semana das 70 semanas, tá? E a gente vai ver alguns detalhes que a gente não viu ainda no primeiro e no segundo vídeo. Eu vou fazer um apanhado geral de toda a profecia para a gente ter essa visão mais clara. Lógico que tem coisas ali que são muito profundas, a gente vai ter que ter estudo só para uma dessas coisas e o estudo para outra, outra dessas coisas. Então, elas vão ser desdobradas. Hoje é para ter uma visão geral, só pelo menos ver uma vez, tá? Então vamos lá. Eu botei na tela para vocês agora, então, aquele quadro que eu tinha feito, que a gente já tinha visto, tá? É um quadro geral, né? Então nós temos lá 444, né, antes de Cristo. Aí você vem vindo até chegar em Cristo, certo? Ou seja, as 69 semanas, né? As 7 semanas mais 2 semanas, vai chegar em Cristo com 69 semanas, exatamente na cruz de Cristo, tá? Então, quando você chega ali, tem uma semana de Cristo, né? De 29 a 36. É a semana de Cristo. Tá? Depois tem um período, assim que a semana de Cristo acaba, quando o evangelho é levado aos gentios, né? Começa um período diferente, o período da igreja, porque sai dos judeus e vai para os gentios. Tá? Então a gente tem que parar também o processo dos judeus, eles param ali, ele pausa, né? Porque o evangelho vai para os gentios, então deixa de ser o foco dos judeus. Inclusive, depois eles são destruídos em 70, a cidade, o templo, isso tá profecia, a gente vai ver daqui a pouco. E depois eles voltam em 1948 e é uma profecia que se cumpre, né? Isso é um outro estudo também. Aí eles voltam e agora nós estamos no tempo atual, certo? No tempo atual vem a Semana da Besta, né? E você veja que só contando para a profecia é a 69 semana mais meia. Então tem meia sobrando, faltando no caso. Essa meia vai se cumprir lá no final, que são os 3 anos e meio, os 42 meses, né? Os 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias, tá? Que é a grande tribulação. Então se cumpre a grande tribulação e ela desemboca na vinda de Cristo. A gente já viu isso aí, tá? Só para a gente relembrar. Então esse é o panorama geral. Esses 3 anos e meio, eles são os 3 anos e meio o mais importante de todas as profecias, tá?
É o período que antecede a vinda de Cristo. Então, muita coisa lá dentro, né? Envolvida ali. 1260 dias, né? 42 meses, 3 anos e meio, né? 1290 dias, 1335 dias, né? Daí a gente tem as trombetas, né? As 7 trombetas, os 7 selos, as 7 pragas, né? Os 7 taças da ira, né? Os 2300 dias, tem um monte de coisa ali, mas a gente vai dissecar uma por uma porque é muita coisa, mas só para a gente ter uma ideia que é um período extremamente importante e crítico, né? De se conhecer. E eu vou abordar isso aí hoje, tá? Então vamos dar uma olhada agora, a gente vai ver uma sequência dos textos inteira, que a gente não tinha lido até então. Vamos ler do 24 ao 27, tá? Leiam comigo, porque é bom a gente ter essa visão geral da sequência das coisas, né? Então vamos lá. 70 semanas, verso 24. 70 semanas estão determinadas para o seu povo, para a sua santa cidade, o povo de Daniel, né? A cidade de Daniel, que era Jerusalém, né? E era Israel. O povo de Daniel era Israel. Para o seu povo e para a sua santa cidade. Aí, para acabar com a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, isso aqui tem a ver com o ministério de Cristo, tem a ver primeiramente com os judeus, mas também algumas coisas foram abertas aos gentios, tá? Os gentios se apoderaram e só querem para ele tirar Israel fora, mas tudo bem. Aqui só para a gente entender. Então, ele vai falar do ministério, é um outro estudo também. Para a gente não perder o foco da profecia, vamos para o 25. Saiba e entenda isto, tá? Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. E as ruas e as muralhas serão reconstruídas. Por isso que no decreto tem que ter as muralhas e as ruas, né? E Jerusalém ser reconstruída. Mas será um tempo de muita angústia. A gente vai ver daqui a pouco isso aí. Depois das 62 semanas, né? O ungido será morto e não terá nada. Então vai morrer Jesus, tá? O povo, aí vem, agora ele vai entrar no foco da destruição, porque Jesus morre, né, em 33, tá? Em 70, no ano 70, é destruída Jerusalém e o templo. Então veja o que diz ali no 26. O povo de um príncipe, pode ser um governante, a gente vai ver daqui a pouco, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. A gente vai ver que é muito complexo aqui, né? Se você não prestar atenção, você perde o embalo, certo? A gente vai ver daqui a pouco. O seu fim virá como uma inundação, até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas, tá? 27. Ele fará firme aliança, esse príncipe que virá, que é a besta, fará firme aliança com muitos por uma semana. É a semana da besta. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Ele tranca o tamide, né, o contínuo, aquela coisa que era feita todo dia, o sacrifício do animal, os pães asmos, as lamparinas acesas com fogo, o óleo, tudo aquilo lá, o vinho, né, tudo era feito todo dia. Era diário, né? Esse diário não podia parar. E ele vai lá e para o diário. Aí o que ele faz mais? Parar os sacrifícios e ofertas cereais sobre a asa das abominações. Eu vou mostrar que essa tradução ela é equivocada, ela bagunça a coisa, é mais simples, mas a gente vai ter que ver daí em outras versões, né? Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação. Então ele vai botar a abominação desoladora dentro do templo, é isso que eu vou mostrar para vocês. Até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então ele vai. Veja, ele está lá dentro, né, do sacrifício, ele entrou no templo e parou o sacrifício. E ele põe a abominação desoladora. Aqui a tradução parece que põe nas asas da abominação, põe um pássaro com as asas e leva embora a abominação. Não existe isso, né? Essa versão é das Almeidas. Elas têm esse problema nesse verso, com certeza. Mas a gente vai ver outras versões e vocês vão entender o que é claro, né? É bem claro o contexto, tá? Então, essas são os quatro versos da profecia das 70 semanas. Tem muita coisa dentro, porque uma frase ali tem um mundo, né? Isso a gente vai ver em outras ocasiões. Agora vai ter uma visão geral. Aqui eu coloquei, só para deixar bem claro, embaixo ali ó, estão 7 semanas, 62 semanas, mais meia semana.
Aí o intervalo, depois meia semana, tá? Aí tá indicado lá, a grande tribulação é a última meia semana, o intervalo é o tempo que os judeus ficarem off pelo endurecimento, não aceitaram a Jesus, né? A meia semana que ficou junto com Cristo aqui é depois de Cristo até a abertura do Evangelho, e a 69 a gente já estudou bastante, tá? Então tá lá embaixo, a conta seria 490 anos, porque 70 semanas de ano são 490 anos, né? Se fosse em 360, tá? Está em 360. Para nós colocar no nosso calendário, nós temos que mudar isso aí para o calendário nosso, que é 365 dias. Então fica 483 anos, tá? Senão fica tudo bagunçado, tá? Então vamos continuar aqui. Aqui tem umas coisas interessantes que eu vou mostrar, principalmente por causa daquilo que está numa rodinha vermelha ali, de 1 Tessalonicenses 5,3. Quando começa, né, a semana da besta, não está contando ainda, é só quando ela ataca, lá a meia semana. Mas a anterior tem meia semana também, anterior. Né? Ela começa com um tratado de paz, um acordo de paz, né, com Israel e os outros países em volta, que são todos islâmicos. Tá? Então a besta faz um acordo de paz. E esse vai ser chamado período paz e segurança. Então eu vou aproveitar para a gente ler esse verso ali, esses versos, porque tem mais alguns versos que eu vou ler junto. Porque as pessoas têm uma ideia assim, que não tem conexão nenhuma, né? Como é que sabe que vai acontecer essa paz e segurança? E outra coisa, a grande crítica, né, seria assim, como é que vai ter um período de 3 anos e meio? Tá lá o período de 3 anos e meio, já mostrei para vocês ontem, no estudo passado, e vou mostrar mais. Veja, como que pode ser? Seria como marcar uma data para a volta de Cristo. Quando chegar esses 3 anos e meio, a gente já sabe quando ele volta. Eu vou explicar como é que é, não é bem assim. E as pessoas dizem, ninguém sabe quando Cristo vem, então ele vai voltar como ladrão na noite para todo mundo. Também não é assim. Se vocês lembrarem do meu vídeo sobre a missão e meu chamado, eu explico isso. Hoje eu vou só dar um toquinho, porque eu já expliquei, mas eu vou dar um toquinho de novo para mostrar como é que funciona, tá? Então vamos para os versos. Veja aqui, 1 Tessalonicenses, Paulo mandou uma carta aos Tessalonicenses, né? O capítulo 5, verso 1 a 4. Já vai esclarecer tudo, tá? Verso 1. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva. Porque ele já tinha explicado muito para eles, né? Veja o verso 2. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Então, até aí tá certo, vem como ladrão à noite, né? Só que daí tem os outros versos. Antes de chegar no verso que resolve o problema, vamos ler o 13, né? Que o 13 está no meio. O 13 está no meio não é por acaso. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores do parto, a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Então, veja, esse aqui é o período de paz e segurança. Porque os presidentes americanos que tentaram fazer a paz no Oriente Médio sempre botavam o nome de paz e segurança, um acordo de paz e segurança. Entende? Até o último agora, que tinha o Jared Kushner, né, que era o genro do presidente Trump, né? Então eles costuraram um acordo que era chamado paz e segurança. Mas não conseguiram. Só a besta que vai conseguir. Ela vai ter poder sobre os islâmicos. Entendeu? Porque ela é islâmica. Esse é o problema. Ele vai fazer um acordo de paz e vocês vão entender que tem muita coisa aí para frente. Mas eles vão fazer um acordo de paz e vai ser aceito esse acordo de paz, inclusive por Israel. Então vai ter paz real durante 3 anos e meio só. Então é isso que Paulo está falando. A gente sabe que ele vem ladrão à noite, tá? Aí ele põe isso. Por que ele põe isso? Vamos ver o 4 agora. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Então veja, Paulo está dizendo que aqueles que ouviram ele explicar isso, entenderam isso, eles não estão no escuro. Então para eles, Cristo não vem como ladrão na cruz, na noite, desculpa. Certo? Por que não vem como ladrão na noite? Porque eles sabem que antes da grande tribulação tem um período de paz e segurança. Então, quando fizer o acordo, a besta faz um acordo no Oriente Médio com os países islâmicos e mais Israel, a gente sabe que agora
mais ou menos 3 anos e meio, porque 3 anos e meio de 360 dias, então tem que tirar 5 dias cada ano. Vai dar ali uns 15 a 20 dias, eu não lembro bem, a gente tem que fazer o cálculo, 17 e meio. Enfim, é um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos do que 3 anos e meio. Mas esses 3 anos e meio, né? Vai anteceder a grande tribulação. Então a gente já está avisado já. Já começa a se preparar. Tá? Para que não pegue de surpresa a grande tribulação, não é nem a volta de Cristo. Quando começar a grande tribulação, que for o ataque, eles atacarem Israel e explodir tudo, então veja, nesse momento conta agora 3 anos e meio de 360 dias, mas não é inteiro. Porque Cristo fala assim, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Portanto, aqueles dias devem ser abreviados. Vai ser um pouquinho menos ainda, mesmo tirando os 5 dias por ano, ainda tem que tirar mais um pouquinho, a gente não sabe quanto. Então ninguém sabe quanto. Mas o que Jesus fala? Que ninguém sabe o dia nem a hora. Ele não falou o mês e o ano, nem o século. Porque tem gente que parece que é um século, né? Entende? Já estão esperando há 100 anos, há 150 anos, 200 anos, não é assim. Quando chegar esse período de paz e segurança, a gente sabe que tem 3 anos e meio, um pouquinho menos. Aí vai ter o ataque. Aí quando tiver o ataque, a gente sabe que tem 3 anos e meio, um pouquinho menos. Menos dos 5 dias a menos cada ano e um pouco menos, talvez, que Cristo falou que talvez ele abrevie isso aí. Porque senão ninguém salvaria, eles iam destruir tudo. Entende? Então a gente não vai saber com certeza o dia, nem a hora. Talvez nem um mês, mas alguns meses, né? Se ele vai encurtar, depende quanto ele encurtar, ele pode chegar, sabe? E a gente vai ter uma ideia. Né? Tem muita coisa que eu vou falar, mas isso aqui é só para a gente ter uma ideia. Ou seja, Paulo fala que as pessoas que estiverem vigiando, que entenderam a palavra de Deus e ouviram ele explicar, elas não vão ser pegas de surpresa. Elas não vão estar como ladrão na noite. Eles não estão no escuro. É o ladrão na noite para quem está no escuro. Ou quem está olhando para o outro lado. Totalmente perdido. Esses vêm como ladrão na noite. Porque eles estão olhando para o outro lado. Tá certo? É esse o aspecto. Então, aí vai ter mais um versinho aqui, ó, Apocalipse 3:3. Aí é Jesus falando. Tá falando para a igreja, né? Ó, lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão. E você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Entendeu? Se você vigiar, ele não vem como ladrão. Se você não vigiar, ele vem como ladrão. É só isso. Mas vigiar, lembra que eu expliquei o que é vigiar? É olhar para o lado certo. Porque se você olhar para o lado errado, não vai adiantar vigiar. Não vai adiantar, você imagina? Fica um vigia olhando só para frente, a pessoa ainda por trás, lá o ladrão ainda por trás, ele não vai ver. Certo? Ele vigiou no lugar errado. Né? É esse o problema, tá bom? Então é isso que acontece. A gente vai voltar nesses assuntos, todos são bem complicados, muito extensos, mas eu estou hoje resumindo assim para vocês terem uma visão geral, tá? Então vamos lá. Daniel 9:25, eu botei uma outra versão para vocês verem o que eu dizia lá, que é interessante a expressão que eu usava. Daniel 9:25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto, então quando o decreto é promulgado, quando o decreto é assinado e promulgado, entra em vigor, assim que sai o decreto, faz o quê? E tem outra, a partir da promulgação do decreto, que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, então não é qualquer decreto. Tá? Não é um decreto que tem um monte de coisa escrita, mas não tem uma palavra sobre reconstruir Jerusalém. Não tem nada. Nem muro, nem rua, não tem nada, certo? Então esse decreto de 457 não é, né? Esse decreto que ele está falando aqui é o de 444, que é o único que fala em reconstruir Jerusalém, só, tá? Então veja, a partir da promulgação do decreto, né, para reconstruir, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, do decreto até o ungido tem 7 semanas, 62 semanas. São 69. Só que, lógico, tem que fazer aquele cálculo para botar em anos de 365. Por isso que eles não conseguem. Ela será reconstruída com ruas e muros. A cidade, Jerusalém, com ruas e muros.
que é o que depois a gente leu lá, quando Neemias conta como é que ela ficou depois de construída. Ela não tinha ainda construído as casas, era ampla, né? Mas tinha as ruas e os muros, tá? Mas em tempos difíceis, porque eles enfrentaram uma série de dificuldades, mas conseguiram, tá? É isso aí. Só para a gente lembrar disso, para fixar bem, tá? Então é o que eu tinha dito lá, é na promulgação do decreto. Quando sai o decreto. Não é quando construiu, não construiu, derrubou, isso não interessa nada. Então lá. Agora Daniel 9:26. Veja bem, depois das 62 semanas, que é em 7, depois 69. Então, depois aliás, 7 mais 62 dá 69. Então, depois das 62, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Pronto, morreu, tá? A cidade, agora vem o mais complicado aqui, que eu quero que vocês acompanhem comigo para ver se entende isso. A cidade e o lugar santo serão destruídos. Tá? A gente sabe que no ano 70 destruíram o templo e a cidade. Tá? Serão destruídos pelo povo do governante que virá. Então vamos pensar. Quem vai destruir? O governante ou o povo desse governante? O povo desse governante. Tá? Não é o governante. Então, se é o povo desse governante, a gente tem um problema. Porque quem destruiu Jerusalém no ano 70? Roma. Império Romano. Certo? Certo. Mas qual foi o povo? Porque o Império Romano estava ali representado pelo seu líder, né? Que era o filho do Vespasiano, que era o general Tito. Depois tornou-se imperador. O Vespasiano era imperador. Depois o Tito ficou imperador quando o Vespasiano morreu. Então ele estava lá e quem estava junto com ele lá? O Tito estava acompanhado de Joséfo, Flávio Joséfos, tá? Bom, tem uma longa história, não vou contar agora, mas então Flávio Joséfo acompanhava, e escrevia tudo e estava observando tudo, porque ele escreveu a história, detalhou a história toda no livro. Esse livro aqui. Ó, esse livro aqui é o livro que tem História dos Hebreus de Flávio Joséfos, tá? Esse livro detalha, ele é bem grosso, ele detalha tudo o que aconteceu. Tudo o que aconteceu, ele estava lá. Ele presenciou quando puseram fogo lá, o Tito foi lá desesperado para acabar com o fogo, para apagar o fogo, e ninguém, os caras quase levaram ele junto lá. Não conseguia parar, porque aí a gente tem que entender o que aconteceu. O que acontecia naquele tempo? Eles não pegavam mais os soldados da Itália e deixavam lá anos nos lugares que eles estavam espalhados pelo Império inteiro. Não faziam mais isso. Eles pegavam soldados das regiões ali. Então, os soldados que tinham ali eram dos árabes, dos egípcios, né? Tinha ali dos edomitas e tal, e tinha uns soldados também de onde é a Turquia ali, certo? Esses soldados que eram de perto, eles estavam, da Síria também, né? Eles estavam fazendo, eles eram soldados, eles ganhavam a cidadania, tinha uma série de benefícios, né? E até, inclusive, vieram assim, pelotões de 2.000, 3.000, né? Da Arábia, fora os soldados, vinham, como é que eu vou dizer? Voluntários. Soldados voluntários, porque todo mundo queria acabar com Israel. Então, veja, Tito, e tinha alguns ali que eram os oficiais tal, que eram romanos, e o resto era tudo dali. Então, esse povo, conta o livro, né, o Joséfos, que eles tinham muito ódio pelos judeus, eles queriam acabar de qualquer jeito. Até o historiador Tácito, né, que não estava lá, né, ainda comentou isso, que eles tinham um ódio tremendo, porque isso era conhecido. Então veja, o exército que destruiu Roma, ele era feito de vizinhos de Israel. Esses vizinhos de Israel são os mesmos povos que estão lá até hoje. O Egito, a Arábia, a Síria, né, o pessoal que está na Turquia ali. Então, são esses aí, são os mesmos. Sabe? E esses países são o que agora? Islâmicos. Eles são islâmicos. Então veja, quem destruiu foram eles, porque, pelo contrário, o Tito
estava desesperado, começou a ameaçar, a gritar, mas não adiantou nada, nem os generais que estavam em volta ali tentando, eles começaram a detonar e depois tocaram fogo, e não tinha quem parasse. Eles estavam enlouquecidos, certo? Então, esse é o problema. O Tito não queria destruir o templo, o Tito queria abrir só um pedaço no muro para poder entrar lá dentro. Deu tudo errado. Isso é uma história bem longa. Tem que ser entendida bem devagar. Só para vocês terem uma ideia geral. Então, quem destruiu, de fato, é o povo. Mas não era o povo do Tito, o general Tito, tá? Esse príncipe, o Tito, ele não era desse povo. Ele era romano, ou seja, ele era italiano. Ele era italiano. Agora, o povo que estava ali eram os vizinhos de Israel, que serviam no exército. Deu para entender? Então, o povo que destruiu, né, é o mesmo povo de um príncipe, um governante que virá. Que esse é a besta. Porque eles estão ali já. Eles estão ali, eles continuam até hoje, são todos islâmicos agora. E a besta vai ser islâmica. Então, esse governante que virá é do mesmo povo desses, que destruíram a cidade de Israel, lá, Jerusalém e o templo, naquela época. Compreenderam? Então tem que entender isso aí, né? O povo é que destruiu, né? O governante, pelo contrário, não queria destruir, mandou parar, não conseguiu. Então, veja, o governante representava Roma, não queria destruir o templo. Queria entrar só o suficiente para quebrar um pouco do muro para dominar eles lá. Deu tudo errado. Saiu tudo errado, certo? Mas por quê? Porque o pessoal estava enlouquecido, o povo. O povo que são vizinhos de Israel. É esse o problema, tá? Nas guerras que Israel teve agora, mesma coisa. Vinha soldados, vinha voluntários lá, teve um que veio 1 milhão de árabes para lutar contra Israel, fora todos os outros exércitos. Eles odeiam, eles querem acabar com Israel. A mesma coisa, era o mesmo povo. Esse é o problema. Tá? Esse povo, um deles que vai ser príncipe que virá, que ele é islâmico, porque esse povo hoje é islâmico. Ele na época não era islâmico, mas ele tinha o mesmo ódio. Agora eles estão muito mais unidos porque é um ódio visceral de todo o Islã. Certo? Então temos que entender. Então, veja, a cidade e lugares serão destruídos. Por quem? Pelo povo. Esse povo que era um vizinho deles e hoje são islâmicos. Povo do governante que virá, não era de Tito. Ali Tito estava representando Roma, mas Tito não queria nem acabar ele não queria nem que tocasse no templo. Agora, quem destruiu foi o povo de um governante que virá. Porque um deles, um islâmico, vai conseguir o poder, a gente vai ver depois. E esse, então, vai vir e destruir Israel de novo. Tá? Querer matar todo mundo, mas aí dessa vez, ele não vai destruir o templo. Dessa vez eles vão profanar o templo, que é diferente, tá? Então, aqui é só para a gente já ter uma ideia, tá? Ficou mais claro aqui, né? Certo? Vamos trabalhando. Ó, agora, aqui não, eu quero que vocês prestem atenção no que o Flávio José vai falar. Um negócio muito interessante. O outro assunto a gente vai tocar depois, mas agora vai ser um assunto interessante, tá? Não poderíamos, porém, não nos admirarmos bastante de que a destruição desse incomparável templo tenha acontecido no mesmo mês e no mesmo dia em que os babilônios outrora o haviam também incendiado. Ou seja, os babilônios incendiaram o templo, destruíram a cidade, fizeram tudo a mesma coisa em 586 a.C. O que aconteceu? No ano 70 depois de Cristo, foi incendiado de novo e não teve quem parasse. Exatamente o mesmo mês e o mesmo dia, o mês de Ave, dia 7 de Ave, né? Que é um dos meses. De julho a agosto, né? É impressionante. Então, por isso que eu vou fazer a correlação com vocês. Vai ter muito estudo pela frente ainda, mas aqui é só para a gente ter uma ideia, tá? Nesses dois eventos, tanto destruição no tempo da Babilônia, em 586 a.C., né? Quanto destruição no ano 70, tá? Depois de Cristo, não houve profanação em nenhum dos dois eventos. A Bíblia mostra que não houve a profanação em 586
E depois, daí não é a Bíblia, não, né? Quem estava lá era o Joséfo. Então o Joséfo mostra que não houve nenhuma profanação em 70 depois de Cristo. Tá? Já estava queimado, quando eles conseguiram entrar, já tinha queimado, não houve profanação. No finalzinho ali, eles conseguiram pegar algumas coisas, a menorá e mais umas coisas de valor, e saíram correndo ali, porque que caiu tudo e queimou tudo, não adiantou nada. Então não teve tempo, não teve nem condições, ele quase morreu. O Tito percebeu que tinha que parar e deixar os caras tocar fogo, ele não tinha quem parasse os soldados, então não tinha tempo para profanar, não existe profanação. Tá? Não existiu profanação nesses dois eventos. É importante entender, a profanação é outra coisa que já aconteceu, né? E vai acontecer de novo. Aí é outra coisa. Então vou mostrar o próximo gráfico para vocês entenderem. Deem uma olhada lá. Veja. Vocês têm os quadros que são em azul escuro, né? Com a borda vermelha, tá? Ele desce lá, destruição do templo por Babilônia, 586. Aí você desce, dia 7 de Ave, julho, agosto, né? Tá? Segunda Reis 25:8, ele tá descrevendo. Aí vem os dois incêndios na mesma data, 657 anos depois. Os dois incêndios é na mesma data. Daí sobe lá a seta, no dia 7 de Ave, mesmo mês, tudo igual. Destruição do templo pelos romanos. Em 70. Portanto, a destruição de Babilônia em 70 pelos romanos foi em espelho. Né? Uma tipificava a outra, que foi a que aconteceu depois de Cristo. Uma coisa perfeita. Agora, teve uma no meio das duas que foi diferente. Tá? Aí já houve profanação, bastante. Em 167 anos de Cristo, durou até 164. Foram 3 anos de profanação. Veja, profanação do templo antigo Epifânio IV, em 167 a 164, tá? Em 25 de Quisleu, novembro, dezembro, tá? Então essa foi a data. Aí veja, embaixo, a profanação do templo da grande tribulação será a mesma data? Ninguém sabe, não interessa, porque a gente vai saber os períodos, né? Agora pode ser que aconteça, pode ser que não faz diferença. Então veja, data em que inicia a grande tribulação. Vai ser a profanação bem quando iniciar a grande tribulação, certo? Profanação do templo pela besta. Uma data futura, ninguém sabe. Agora veja que esse amarelo, ele tem dois também. Um tipifica o outro, porque as pessoas falam, não, Antigo foi não cumpriu. Foi Roma que cumpriu, Antigo é um rei, é um imperador. A gente vai estudar com calma, né? Mas veja, ele não cumpriu, né, a profecia. Ele é só um tipo. Compreendeu? O tipo nunca cumpre a profecia. Se você, por exemplo, pegar o cordeiro tipificava quem? A morte do cordeiro tipificava quem? Cristo. Mas era só um cordeiro, não tem importância. Ele tipificava um aspecto, que era a morte de Cristo. E ele não abriu sua boca. Então veja, só um aspecto ele já era tipo. Mas um dia, será que um cordeiro poderia cumprir essa profecia da morte de Cristo? Claro que não, ele é só um tipo. Ele tipifica só, ele não é a cumprimento. Então o Antigo Epifânio IV nunca cumpriu, nem vai cumprir profecia nenhuma. Ele só é colocado na Bíblia, explicado, por exemplo, em Daniel lá, lembra que eu falei que ele começa, o capítulo 10 começa a profecia, com o anjo Gabriel está contando para ele, passa 11 inteirinho e vai lá no final do 12. Todos os 3 capítulos é uma profecia só. É uma visão só, digamos assim. Né? Tem mais profecia, mas é uma visão. Tá? Nessa visão, no capítulo 11, ele vai um por um dos reis. Um por um dos reis, né? O primeiro Antíoco, né? Aí vai o Seleuco, o primeiro, né? Começa com ele, vai indo os filhos dele até chegar em Antíoco Epifânio IV. E adivinha qual é? O 8º rei. Antíoco Epifânio IV é o 8º rei. Quando chega no Antíoco, ele estica. Tem poucos versos para passar todos os 7. Aí quando chega nele, estica, é largo, e daí já começa aqui, já está no fim. Já está no fim, no meio, porque ele salta do tipo, ele vem até o tipo. Chegou no tipo, identificou bem, é Antíoco Epifânio IV, ele salta para o fim. Tá lá, mesma coisa. Ele profanou, né, antes de Cristo, mas ele vai saltar para profanar lá quando começar a grande tribulação. É só isso, ele tipifica a outra profanação.
Ele fez coisas horríveis, né? E a questão do poder, às vezes falam também assim que o antigo não era um rei, era um imperador, um rei fraco. Quem tinha poder era Roma, não é poder do império. Aqui é poder pessoal. Lembra que eu falei para vocês que quem tinha mais poder, por exemplo, o Trump, né, nos Estados Unidos, ou o Pyongyang lá, da Coreia do Norte. Ele tem todo o poder na mão, todo, absoluto. Embora sejam pequenininhos. Agora estão com bomba, estão com mísseis indetectáveis, tá complicado lá. Mas, enfim, eles são pequenos. O problema é que lá dentro ele tem todo o poder. E o Trump não tinha nenhum. Não tinha nenhum. Quando ele estava com medo que ele fosse decretar uma guerra com a China, os caras ligaram, já descobriu agora o general, o maior do Pentágono lá, ligou para a China, avisando, olha, talvez ele queira, a gente está com medo que ele faça um ataque, mas se vocês vão saber antes, se qualquer coisa que ele for decretar um ataque, vocês vão ficar sabendo. Traindo o próprio presidente, que não manda nada. Quase impeachmentaram ele, não manda nada. Tá, o presidente dos Estados Unidos não manda nada. O poder é muito diluído lá. Então, o representante não tem poder nenhum. Muito pouco. Tá? Então, você veja, Antíoco tinha todo o poder dentro do território dele. Todo o poder. É esse o problema. E ele foi lá e fez o que quis com Israel, fez coisas absurdas, né? Que eu vou descrever depois, tá? Quando a gente for estudar isso aí, né? Tá? E vocês vão ver o que ele fez lá. Uma coisa, uma desgraça, né? O que nunca aconteceu. Então vai ser feito novamente com a profanação, com a besta. Tá? Ele é um tipo da besta. Só isso. Só isso. Ele não é o cumprimento. Não é a besta, não foi nada. Ele só é um tipo. Só. Então vamos lá. Então Daniel 9:27 agora, que é o último verso de Daniel. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, que é a besta. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Agora eu botei a nova versão internacional. Deixa eu ver a outra. Eu botei a nova versão internacional para a gente ver nessa. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele porá fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que ele está decretado. Então aqui, por exemplo, a nova versão internacional, que é muito boa, ela coloca a ala do templo. Embora no hebraico, né, não está o templo, o assunto tem que entender assim, ó, no meio da semana, né, ou seja, ele porá fim ao sacrifício e à oferta. Aonde que é feito o sacrifício e a oferta? E o que é o sacrifício e a oferta? É o contínuo. É o sacrifício que é feito dentro do templo. De manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, sempre, ano e sai ano. Então, esse sacrifício está lá no templo. Então, quando ele entra com o exército para parar o sacrifício, ele está lá dentro do templo com o exército. Então, quando a Bíblia fala, e numa ala será colocado o sacrilégio terrível, numa ala do templo, ele está no templo, esse é o problema. Tá? Só tem que entender isso, ele está lá dentro. A pessoa entrou, por exemplo, no Palácio do Planalto, né, e colocou a sacola em cima de um sofá. Aonde está esse sofá? Dentro do Planalto. Ele acabou de entrar no Planalto. Tá dizendo, entrou no Palácio do Planalto e deixou a sacola em cima de um sofá. É isso. Ele entrou no templo, parou tudo, né? Para eles não fazerem mais nada. Sabe o que fez? Morreu, matou gente lá, importa. Ele entrou lá dentro, parou tudo e daí botou o sacrilégio terrível numa ala. A ala. Uma lateral, aquelas salas que eles faziam aos laterais do templo, né? Sabe lá, tem várias possibilidades da tradução, né? Pode ser o pináculo do templo, essa palavra que existe lá, canaf, com F, com P, mas sem o ponto fica som de F, né? Então é canaf, tá? Pode ser uma borda, a extremidade, a parte mais alta, que é o pináculo, a beira, um extremo, né? Tem outros sentidos. Então, o que aconteceu? A palavra hieron, templo, né? Ela não está lá no hebraico, mas quando eles traduziram a Bíblia, lembra que eles traduziram a Bíblia 250, lá, mais ou menos, terceiro século antes de Cristo, traduziram a Bíblia hebraica para o grego.
Nessa tradução, eles puseram Hieron no templo. Por quê? Porque se pessoas que não conheciam, eles traduziram isso lá no Egito, né? Na época foram até o Egito para traduzir a pedido de Ptolomeu, que queria botar naquela biblioteca de Alexandria, que era a maior biblioteca da história do planeta, tá? Então veja, ele colocou na tradução, porque tem gente ali que tá, o que o sacrifício, mas onde que foi isso? Você entende? A pessoa, para os judeus, só tinha um templo. Veja, só tinha um templo. O único lugar que era permitido fazer sacrifício era só nesse templo. O resto era paganinho, não podia fazer fora. Tinha que ser ali. Então, só tinha um lugar em toda a terra de Israel e no mundo inteiro que podia fazer o sacrifício, que era dentro do templo. Então, quando ele fala que ele vai lá e para o sacrifício, eles estão lá dentro. Trancando o sacrifício, prendendo as pessoas, matando, fazendo tudo que tem que fazer, certo? Eles estão lá dentro. Daí eles põem o sacrilégio terrível numa ala, numa parte, né? Porque essa palavra pode ser no pináculo, pode ser numa sala, pode ser na nave, pode ser várias coisas. Eu vou mostrar outra versão. Então, veja, ele está lá dentro, aí ele bota o sacrifício terrível lá, que é a marca dele, dentro do templo. Mas é óbvio que ele está dentro do templo. Agora, para quem não conhecia que o templo é o único lugar que faz sacrifício, entende? Então, só tinha um templo, não sabia disso, eles botaram lá templo, Hieron. Tá na Septuaginta. Tanto na tradução da Septuaginta antiga, quanto a de Teodósio, que foi melhorada, né? Que ele fez um serviço muito bom, já no começo, 120, 130, não lembro bem. Por ali, ele fez uma tradução fantástica, tá? Com os manuscritos antigos que ele tinha em hebraico, ele traduziu isso, ficou muito bom. Os dois falam Hieron, porque tem que explicar a pessoa. Então, é como eu falei, só tem um Palácio do Planalto no Brasil. Então você fala, a pessoa entrou no Palácio do Planalto e depois colocou a sua sacola em cima de um sofá. Aonde que está esse sofá? Dentro do Planalto. Não tem como. É só isso. É esse o problema. Ele está lá dentro já, trancando a oferta, o sacrifício, e daí ele bota o sacrilégio lá. Por isso que colocaram, muitas versões fazem isso. Essa versão na Nova Internacional faz isso. Olha essa aqui, ó, Bíblia de Jerusalém. Tem outras, eu não botei tudo, botei só as duas, tá? Ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana, e pelo tempo de meia semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Então, meia semana é a grande tribulação, né? Parou o sacrifício. Né? E sobre a nave do templo estará a abominação da desolação, até o fim, até o tempo fixado pelo desolador. Então, veja, ela também bota templo, porque é óbvio, se você for ver no comentário da Bíblia de Estudo de Jerusalém, ela põe lá, não está no grego, no hebraico está no grego, mas é óbvio, né? Ele está lá dentro. Ele tem que entrar no templo para parar o sacrifício. É esse o problema. Não tem dúvida quanto a isso. Então isso está acontecendo na última semana. Tá começando a grande tribulação. Assim que ele faz isso, começa a grande tribulação. Aqui ele determina o início. Quando ele faz isso, ele inicia a grande tribulação de 3 anos e meio. É só isso. A paz e segurança é aqui, que é um acordo que ele faz com Israel, e quando chega aqui, ele, pum, ataca Israel, entra lá dentro do templo e para o sacrifício. E bota a abominação desoladora. Pronto, acabou. Começou os 3 anos e meio para a volta de Cristo. Certo? É isso, é muito simples, pessoal. Mas acontece que, lógico, o objetivo de tirar isso aqui, esqueça Israel, ninguém gosta, né? Não, vamos pensar em outra coisa, leva a gente para ver do outro lado. E o outro lado não vai ter nada. Tá? Aqui eu quero mostrar para vocês, eu tinha explicado no último vídeo, uma coisinha rapidinha sobre a dupla Páscoa. Então não sei se ficou confuso, mas eu fiz duas transparências bem rapidinhas para vocês terem uma ideia. Então veja, eu coloquei ali, ó, um dia de 24 horas, tem 3 dias ali, ó. Tem um dia, 3 dias. Ele assim, é 12 horas escura, 12 horas clara, ou seja, noite e dia. Essa faz um dia de 24 horas. Depois tem escura e clara, escura e clara. A do meio, né, ela tem uma lua, né? Lembra a foice? Ela tem a foice lá para a gente lembrar. Quando viu a foice, para explicar o que aconteceu no tempo de Cristo. Quando viu a foice naquela noite ali, tá? Avistada a lua crescente. Viram a lua crescente de noite. Opa! Quando é que começa a contar então o primeiro dia?
Para os saduceus, começa quando clarear. Tem a seta lá, contagem dos saduceus, seta. Bem ali, quando começou a clarear, começa a contar um dia. Mas para aí, veja em cima lá, ó, meio-dia. Eles começaram a contar no meio do dia. Não é meio-dia para nós, mas é meio do dia, porque um dia é 12 horas escura e 12 horas claras. Eles começaram a contar no meio do dia. Tá errado. Pela Bíblia não se sustenta isso. Desde Gênesis, sempre foi tarde, que é a parte escura, e manhã, a parte clara, o primeiro dia. Tarde, manhã, o segundo dia. Tarde, manhã, o terceiro dia. Tudo. Então é assim, na contagem correta seria dos saduceus, dos fariseus. Veja de embaixo aqui, ó, contagem dos fariseus. Olha onde a seta aponta. Quando escureceu, acabou a parte clara e está escurecendo, entra o próximo dia. Portanto, eles viram na noite do dia anterior, amanheceu e quando foi escurecer, conta o primeiro dia. Então, aquele lá é um dia, o primeiro dia do mês. Segundo, ele vai até o 14º. 14º é lua cheia. Pronto. É o dia 14 de Nisan. Se foi essa contagem aqui, os saduceus, quando é à noite, ele se divide. Quando é de dia, os dois concordam que quando escurecer, começa. Mas quando é de noite, do dia anterior, dá essa confusão. Então a contagem dos fariseus estava correta, a contagem dos saduceus errada. Olha agora o próximo. Aqui, ó. Quinta-feira, 14 de Nisan, para os saduceus, porque começaram a contar ao meio-dia. No meio do dia, no caso, quando amanheceu, certo? Então, número 1 ali, a morte do cordeiro devia acontecer no finalzinho do dia, já quase anoitecendo. Ou seja, era das 15 às 17. Às 18 escurecia. Das 15 às 17 eles matavam os cordeiros, certo? Então, veja, ali matava o cordeiro no finalzinho, e quando já entrava a noite, eles comiam a Páscoa, que foi a ceia que Cristo fez com a Páscoa com os discípulos. Por quê? Porque o 14º dia dos saduceus era oficial, porque eles mandavam o sinédrio, mas não era correto. Então Cristo aproveitou e fez a Páscoa com eles. Agora, quando entrou na sexta-feira, é 14 de Nisan para os fariseus, porque começaram a contar no fim do dia, lá no início do outro dia. Então lá começou certa a contagem, portanto desembocou na sexta-feira, 14 de Nisan. De acordo com os fariseus. Aí Cristo vai morrer no 1 ali, ó. Morte do cordeiro. Cristo morre no 1 ali. Ele morre às 3 horas da tarde, certo? No horário que começava a matar os cordeiros. Pronto. Cumpriu a profecia. Tá? Porque aquela morte ali, no calendário dos fariseus, que é correto, era o dia exato para ele morrer. Tá? Na sexta-feira, 14 de Nisan. Aí sábado era dia 15, eles só não comiam mais pão asmo, né? Mas os que faziam as duas Páscoas, eles já começavam desde sexta-feira, desde que escureceu de quinta para sexta, já não comia mais pão asmo. Então, quando eles fizeram a segunda vez ali, eles acumularam um dia a mais, por isso que é 8 dias de pão asmo. Pão sem fermento, pão asmo é pão sem fermento, né? Aí sábado, né, de acordo com os fariseus, era dia 15 de Nissan, e domingo, de acordo com os fariseus, 16 de Nisan, ressurreição de Cristo. Portanto, ele ficou uma parte da sexta-feira, conta um dia, contagem inclusiva, né? Conta um dia, ficou o dia inteiro de sábado, conta 2 dias, aí ficou um pedaço até de manhãzinha, 4 da manhã por ali, quando não tinha clareado ainda, ele ficou até no domingo. Então, conta 3 dias, né? Tá certo? Mesmo que fale a expressão 3 dias e 3 noites, era para enfatizar que foi 3 dias, né? Foram 3 dias, não importa que seja contagem inclusiva. Tem gente que vai contar aqui os dias e vai lá para trás na quarta-feira, lá porque não existe isso, né? O que aconteceu foi isso aqui, tá? Então, a Páscoa tem que ser contada segundo o calendário dos fariseus, porque tem a contagem correta do primeiro dia do mês, entendeu? Tá bom? Pessoal, obrigado. A gente agora esse estudo é muito denso, a gente vai desmembrar aí outros estudos, né? Eu vou pegando algum aspecto e estudando mais profundamente para vocês terem certeza, né? E não acreditarem só porque eu estou falando, mas terem certeza porque está na palavra de Deus, tá? Está na Bíblia, tá bom? Então, um abraço e até o domingo que vem. Tchau.